Olá, alunos. Peço desculpa, tive um problema técnico com o meu microfone. Eu encostei nele aqui, não vi que eu tinha desplugado, mas vamos lá. Aqui, mais uma vez, eu reforço a importância de redesenhar o circuito, principalmente agora que a gente está trabalhando com circuitos mistos. Para a gente conseguir calcular tanto a tensão de V1 quanto V2, a gente precisa saber qual que é a corrente, né? E a gente consegue ver exatamente nesse desenho aqui, ó, que esse circuito aqui, quando a gente refaz os cálculos e redesenha ele nada mais é do que um circuito em série, ó. Eu tenho o R1 aqui e o R23 aqui. Mas se eu fosse fazer ele assim, sem refazer a resistência equivalente, sem redesenhar o meu circuito, eu só ia ficar confusa e presa nesse circuito misto aqui. Dessa forma aqui que eu fiz, eu consigo enxergar facilmente que aqui, ó, eu tenho um circuito R1 e um R23 em série. Então, como eu já calculei aqui com vocês no meu V1, a minha corrente 1 vai ser o de 0,01 amperes. E a minha corrente no R23 também vai ser esse 0,01. Por quê? Porque a gente tem um circuito em série aqui, quando a gente faz o redesenho do... Redesenho? Não sei se redesenho existe essa palavra. Enfim, mas quando a gente redesenha o circuito, e a gente consegue enxergar o circuito com a associação aqui redesenhada, tá? Então, a tensão aqui no ponto 2,3 é igual a resistência 2,3 vezes a tensão 2,3. O valor da minha resistência é 100 ohms, e como esse aqui é um circuito em série, que a gente verificou fazendo a resistência equivalente e redesenhando o circuito, a gente descobre que a corrente dele também é de 0,01 amperes. Mas vamos pensar um pouco. A gente nem precisava fazer essa conta aqui, ó. Por quê? A gente tem aqui uma tensão de entrada de 5 volts. A gente aplicou esse cálculo aqui de tensão V1, a gente descobriu que a tensão aqui é de 4 volts. Então, se eu tenho uma tensão de entrada de 5, eu descobri que V1 é 4, consequentemente, vai sobrar 1 volt. Aqui no R3 vai ter 1 volt, mas a gente pode verificar isso fazendo o cálculo. Aí tem que bater. Se der alguma coisa diferente de 1 aqui, vai estar errado. A gente sabe que a nossa resistência é de 100 ohms e a nossa corrente de 0,01 ampere. 100 vezes 0,01, 1 volt, tá? Então, tá correto, ó. Se eu somar 4 mais 1, 5, que é a nossa tensão de entrada. Tudo nessas continhas das leis de Kirchhoff, lei de Ohm, elas têm uma teoria que faz muito sentido com a prática. Por isso que eu gosto bastante. Tem muita aplicação e sempre vai ter que dar certo. Se não bater a teoria com a prática, em algum momento tem algum cálculo errado, algum engano, tá? Tanto de medição ou de conta, como a gente já verificou também várias vezes em sala de aula. Então, a gente já calculou aqui, ó, a resistência equivalente RT, a tensão total, que vai ser o 4 mais 1, que vai ser 5, a tensão V1, a tensão V2, e falta calcular as correntes. Beleza. Então, calculando a corrente I2. A gente já sabe a nossa tensão V2, que vale 1. E a gente sabe que quanto que vale o R2, que vale 300 ohms, que é a tensão do nosso... resistência do nosso resistor R2. Então, dividindo 1 por 300, a gente encontra que a tensão I2 vale 3,3 mA. Agora, a gente vai encontrar a corrente 3, que é a nossa tensão V3